Meu. Muito bem. Cara, foi ter compartilhado comigo aquela live lá da menina, né? Eu notei duas coisas aqui que mais me chamaram a atenção. A primeira, as pessoas vão confiar em você porque você confia em você. Ninguém vai confiar em você se você mesmo não tem confiança em si. Para ser admirado e amado por um grupo de pessoas, você vai ser visto como ridículo e idiota por outro grupo. Isso ela falou durante a live dela lá. Então eu achei assim fenomenal. Muito do que a gente conversa aqui, a gente já sabe que vai ter um grupo que gosta e vai ter outro grupo que vai achar ridículo e idiota. Mas, se nós estamos seguros, confiantes do que a gente está plantando, caminhando, a gente não deve se importar com a opinião dos outros, nesse sentido. Porque existem vários grupos, por isso que tem tanta religião. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente percebe que a diferença entre as religiões é realmente a intolerância. E o que eu acho bacana da espiritualidade separada da religiosidade é que a gente acaba encontrando a tolerância praticamente a tudo aí, né? E você tinha me dito uma coisa, acho que ontem, a gente tava falando, qual é o caminho? O caminho é interno ou externo? Aí você acabou me ligando. Equilíbrio. Hã? O equilíbrio. Entendemos que é isso, é ambos. O caminho é tanto interno quanto externo. Eu achei muito legal uma coisa também desse assunto que ela falou, que é a questão de não separar, entendeu? Por exemplo, você já sabe que um lado vai te rejeitar e outro lado vai te aceitar, porque é normal, né? A dualidade, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão entender e não vão gostar. Então, a gente demora, às vezes, para definir isso na nossa própria vida pessoal. Um exemplo, a gente tem lá um Instagram, e aí você não quer, a gente às vezes tem lá bastante gente no Instagram, mas você não quer postar, porque aquele Instagram, ele tem muito mais pessoas do seu convívio. Então você acha que aquele é o grupo de pessoas que primeiramente pode te rejeitar. Mas eu tive pensando uma coisa que é muito interessante. Nem sempre aquilo que eu tenho a minha mensagem, aquilo que eu quero passar para as pessoas, são para aquelas pessoas que estão ali. Entendeu? Pode ser para elas ou não. Então, Sim. a primeira barreira que a menina falou naquela live que eu achei interessante foi a questão de que não adianta você criar dois mundos. Não adianta você querer ter um mundo espiritual e um mundo pessoal, um mundo autoconsciência e um mundo normal. Não vai dar certo, porque você vai perder verdade, você não vai ser verdadeiro em nenhum dos dois. Então, o mais interessante que eu achei, que eu capturei, tanto das conversas que a gente estava tendo lá e disso, cara, faz. Tipo assim, é tudo. Você tem que ser uma pessoa só. As pessoas só vão confiar no que a gente está falando, e na verdade que a gente está trazendo para elas e que a gente também está aprendendo, se isso for verdadeiro na nossa vida em todos os aspectos, todos os sentidos. Eu gostei muito a gente está falando da Thaís Heringer. Da Thaís Hering. Eu gostei muito do que ela falou hoje, no sentido de que ela falou o seguinte: você tem que esquecer ser autêntico, né? Pessoa. Aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o Instagram dela lá tem X mil pessoas e começou com um familiar, né? Todo mundo começa com o que tem, com a ferramenta que tem. Então você faz o melhor com o que você pode, com o que você tem na mão nesse momento. Então, eu quis trazer esse tema da nossa live hoje, já inclusive dando o start nisso aqui, né? Que é vivendo o meu propósito de vida
e os desdobramentos. E por que isso? Aqui nós vamos conversar 3 pessoas com trabalhos diferentes, com qualificações diferentes. Foi até interessante, essa semana eu tive numa casa de dança e uma pessoa lá conhecida falou assim, com o que você trabalha? Eu falei, olha, se eu for falar para você com o que eu trabalho, eu acho que eu vou passar uma semana aqui. Ela deu risada. Porque eu trabalho com tanta coisa, até a gente estava conversando sobre isso, Flávio, a questão do multitarefas, né, que a Nádia... Multipotencial. Multipotencial, que o canal Nádia Insights traz, né? Acho que é legal a gente ir falando as fontes também. A Nádia traz um vídeo muito interessante sobre isso, mas é um assunto assim que tem bastante conteúdo de outras pessoas também lá no YouTube tem, em vários lugares é verdade. tem. Então, eu sou uma pessoa multifuncional, multitarefas. Eu não consigo, assim, dar 100% de foco para uma coisa, porque eu tenho isso comigo. E então, aí tem o Flávio, que trabalhou... Depois você vai poder explicar aí exatamente com o que você trabalha e com o que você já trabalhou. E o Gil, que é o outro participante aqui da nossa conversa, que é professor de dança. Então, logo depois que ele entrar, eu vou explicar um pouco aí para o pessoal que vai estar ouvindo o que são as diferenças entre nós 3 e o que nos trouxe a fazer essa live junto e criar essa conexão. Então, a vida, muitas vezes, ela faz esses caminhos e acaba nos levando para onde nós queremos. Agora, o filme que eu queria colocar aqui para a galera assistir, eu converso bastante aí com o Flávio, é o Alice no País das Maravilhas. Mas tudo no seu devido tempo. Vamos aguardar aí o Gil entrar e aí a gente faz esse bate-papo. E antes dele entrar, Flávio, o que você tem aí a me dizer dessas últimas conversas que nós tivemos para cá? Estão sendo conversas bem interessantes, né? Acho que a gente está descobrindo, né? Você já traz aí de mais tempo esse questão do autoconhecimento, e isso é uma coisa que eu comecei a insistir mais profundamente nesses últimos meses. Apesar de já gostar agora. Apesar de gostar muito dessa área de autoajuda, sempre gostei desses livros de empreendedorismo tal, que fala da mente, fala da programação neurolinguística, lei da atração. Apesar de eu já gostar desses assuntos faz muito tempo, tem poucos meses que eu comecei a realmente estudar isso de uma forma mais profunda, né? Depois que a gente começou a conversar, principalmente, né? Depois que a gente começou a trocar essa ideia muito boa aí, né? Então, isso mudou bastante, entendeu? Abriu muito a minha cabeça, abriu muito a minha mente para um mundo muito novo, e um mundo novo e um mundo que estava ali o tempo todo, mas estava meio que uma barreirinha. Tem um certo bloqueio, Eu vejo que depois que eu tive o meu despertar espiritual, que é um dos assuntos que eu trato bastante no meu canal, depois eu vou deixar o link aqui do meu canal, do canal do Flávio e do Instagram do Gil Santos. Esse assunto, Flávio, que é o despertar espiritual, ele, na verdade, assim, é o que mais tem views no meu canal. Porque parece que isso é uma coisa, assim... Hoje eu estava ouvindo uma questão importante, a nova era. Não sei se você a Thaís Heringer estava falando sobre isso, né? A nova era, ela está trazendo para as pessoas uma consciência totalmente diferente dos nossos avós, dos nossos pais. Até porque houve uma... Ó o Gil entrando aí. Muita gente se perdeu nesse caminho. Algumas gerações ficaram perdidas. Fala, Gil. Boa noite. Tudo bem, meu querido Nicolas? Boa noite.
Deixa eu ver o outro menino, peraí. O celular é só Jesus. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, cara? Maravilha. Olha que sorriso bonito. Que bom ter você aí com a gente. Opa, uma honra toda minha. Esses olhos maravilhosos que você tem para nos alegrar. É reflexo dessas belezas aí. Pai, você tá olhando pro lado errado, hein? Oi? Você tá olhando para uma tela diferente aí, hein? É que minha tela Tem mais uma um tela aberta prisma, aí. né? Mais pra dentro. Chegou rápido, Gil. Rapaz, eu sou meio chato com compromisso, né? Eu falei com vocês que estaria aqui às 9h20, mas aí surgiram 6 alunos lá, Bruno. E aí eu tive que... Fiquei lá uns minutinhos com eles, porque eu não podia largar assim. Aí fui sair de lá, era 9h12. Falei, putz, meu. Aí eu pensei, falei, vou correr, porque senão... E a gente se cobra, né? Ah, eu prefiro, porque assim, se assume um compromisso, tem que cumprir, né? Que é honrar. Acho que é justo. Oh, Bom, legal, então vou fazer uma introdução aqui do que nós vamos conversar. Cheguei a mandar aí para vocês, né? Uhum. O tema que é qual é o propósito das nossas vidas e os desdobramentos que isso gerou para nós e para os nossos. Sim. Vou começar por mim, rapidamente, dando para as pessoas poderem se situar um pouquinho depois, né? Que a gente vai colocar isso aqui no ar depois, futuramente. Bom, eu venho de uma família que meu avô era empreendedor nato, fez até a 4ª série só do ensino fundamental. E era um cara brilhante na área que ele atuava, que era empreendedorismo. Ele comprava negócios e vendia casa, e etc. E as filhas dele, incluindo minha mãe, já foram para um lado profissional ali de faculdade, todas fizeram faculdade e tal. E eu meio que herdei essa coisa do meu avô, de mais empreendedorismo, né, de trabalhar com o que a gente ama e não simplesmente por dinheiro. Eu acho que esse é o tema central que nós vamos abordar nessa live aqui hoje. Então, durante o início da minha vida profissional, eu foquei em tentar ganhar dinheiro. Então, fiz faculdade, foquei ali bastante nos estudos, fiz muito curso, tanto de faculdade mesmo, quanto extra faculdade, alguns cursos de aperfeiçoamento, mas eu sentia que não era aquilo que eu queria. E sempre alguma coisa me chamava para a parte realmente assim, ó, eu quero viver o que eu acredito. Só que eu ficava oscilando entre viver o que eu acredito e voltava para a área profissional, que era onde vinha o dinheiro. E aí, um belo dia, eu tive o despertar espiritual, que eu já comentei aqui com o Gil, com o Flávio, a gente tá careca aí de falar sobre isso, tal. E naquele momento, eu não tô careca, eu tô grisalho de tanto falar sobre isso. Pula essa parte aí. Desnecessário, né? Então, no meu despertar espiritual, ficou muito claro o que eu tinha que fazer. Aquele ser que apareceu para mim, ele foi muito claro. Ele falou, você tem que ser feliz. Aí a gente começa a pensar em como ser feliz e pagar as contas ao mesmo tempo. Muito bem. Bom, eu criei o canal no YouTube e depois disso as coisas começaram a acontecer. Eu encontrei o Flávio numa conversa assim que não tinha... Fazia muito... Só para situar vocês aqui, o Flávio é um amigo meu de adolescência. Nos conhecemos ali, eu tinha aproximadamente uns 14 anos e o Flávio uns 17, talvez. E ficamos muitos anos sem, assim, nos relacionar depois dessa fase de adolescente.
e viemos nos encontrar depois de muitos anos na casa dos pais dele. E eu comecei a comentar sobre esse assunto que a gente está falando, tal, despertar espiritual, e o Flávio viu alguma coisa ali para ele, né? Então, naquele momento, ô Flávio, como que foi aquela conversa para você? O que acendeu ali em você? Bom, eu não sei se eu falei, Nicolas, numa outra conversa que a gente teve, mas no mês de maio desse ano, eu tive uma conversa interna, sabe? Uma oração interna. E tava uma confusão, um pouco de confusão na mente, para tentar entender um pouco do que momento que eu estava vivendo. E a ideia era realmente procurar algumas pessoas que tivesse no mesmo momento para trocar uma ideia. Mas até então era só um raciocínio, sabe? Uma discussão interna que eu tinha. Quando a gente conversou a primeira vez lá na casa dos meus pais, e a gente teve uma conversa muito, muito legal, muito franca, uma conversa muito, muito bacana. O mais interessante foi você falou algumas coisas que me chamam muita atenção. Mesmo não sendo relacionado àquele mesmo assunto no momento, me chamou muita atenção. E depois eu pensei, tá aí talvez um pedido que eu tenha feito aí para falar para Deus, de uma pessoa, de repente, mais que eu pudesse confiar, não que você não confia nas outras pessoas no dia a dia, mas talvez uma pessoa para trocar uma ideia um pouco mais profunda sobre a vida, sobre esses momentos que a gente passa. Só que aí, quando a gente marcou a primeira conversa, né, que a gente iniciou esse processo, veio uma conversa diferente, você trouxe uma abertura para uma conversa diferente que fez uma grande ressonância com o que eu talvez procurava, né? Que a gente falou no outro vídeo, que deu um significado maior a tudo aquilo que eu estava na mente, na cabeça, de projeto, de querer empreender, né? Eu falei para você querer empreender numa área que eu já trabalhei, que eu atuei bastante tempo. E aí, quando você me falou sobre esse assunto do despertar, aí, que espiritual, é mais forte para mim como despertar da consciência e tal, chamou bem atenção, a ponto de trazer um assunto muito mais interessante do que aquele assunto simplesmente de dúvidas, sabe? Dúvidas e tal, que é muito maior, né? Minha dúvida era se eu entrava num projeto ou não, né? Eu lembro que eu comecei a conversar isso com você, que eu queria entrar num outro projeto profissional, e aí a gente começou a falar sobre despertar, e isso aí abriu um leque muito grande, tanto de aprendizado, quanto de novas ideias, de conceitos novos, que até então eu estava meio deslocado, não tinha um entendimento tão grande. Foi isso, e daí, então a gente está aí até agora, aí, né? Depois de vários... Já fizemos várias conversas, e nisso, o que eu queria focar, já que eu vou passar aí pro Gil, o que eu queria focar na parte do Flávio aí? Não foi nada programado. Não foi. Aconteceu. Aconteceu, exatamente. E com o Gil foi a mesma coisa. Vamos lá, agora eu vou entrar... Primeiro eu fiz essa introdução aí, explicando como que foi essa reconexão com o Flávio, e agora eu vou explicar como que aconteceu com o Gil. Bom, eu amo dançar forró, é uma coisa que faz muito bem para minha alma, e eu já conheci o Gil ali há pelo menos no mínimo uns 6, 7 anos, né, Gil? A gente se conhece. Mais ou menos isso. E o Gil, amor à primeira vista, da minha parte, pelo menos. Juntos, sempre. E aí eu conheci o Gil, já sabia ali que ele era professor de dança. O Gil sempre uma pessoa muito humilde, ia pro forró de baiquinha, né, Gil? Quando tinha baiquinha, né? Quando tinha baiquinha. E quando eu vou querer depois que eu amo essa sua simplicidade, cara, porque as pessoas são tão fúteis, sabe? De achar que, de repente eu não vou para algum lugar porque eu tô de bike ou porque eu tô a pé.
e você sempre muito autêntico. Isso eu prezo demais nas pessoas, Gil. Então, antes de eu passar aí a palavra para você explicar... Ô, Nico, deixa eu fazer um parênteses aí rapidinho. Você falou aí dessa questão de, acho não de simplicidade, mas de genuidade, genuinidade, uma coisa genuína. E um pouco do que a gente falou agora há pouco, né? Você tem que ser tem que ser o mesmo... Autêntico, né? Você está vivendo uma história, essa história ela tem que transparecer em todos os pontos que você, ou no seu trabalho, ou na sua página, na sua rede social, entendeu? Não é uma coisa que você esconde, você não pode ter 3 vidas, né? Isso aí dá uma ideia disso. No começo do meu canal, inclusive, eu tinha vergonha de mostrar o rosto. Aí eu comecei, por quê? Por quê? Por quê? E assim foi. Muito bem. Então, voltando para o Gil. Só mais uma coisa. O primeiro vídeo que a gente fez lá, que a gente gravou realmente e postou, eu estava com muito receio de postar ele na minha rede. Lembro. E hoje eu entendi um pouco, junto com o que a gente está vendo da Thaís. Eu entendi um pouco. Entendi não, caiu um pouco a ficha dessa questão de ser uma coisa só. Tudo que você faz é uma coisa só. Porque nós temos que ser autêntico, né? Bom, muito bem. Então, Gil, foi o seguinte. As coisas vão se ligando. Eu me liguei ao Flávio, me liguei ao Gil e agora nós estamos os 3 aqui ligados. Muito bem. Quando eu comecei a ir bastante para São Paulo, num lugar lá que tem forró e tal, e eu queria trazer aquela emoção que eu estava sentindo lá. Aí eu descobri no forró uma coisa assim, uma alegria violenta de viver, uma alegria maravilhosa. E o Gil, com essa alegria que ele tem, uma coisa que ele contagia mesmo, de repente eu quis unir a alegria que eu sentia com o forró com um projeto junto com o Gil. E aí surgiu essa ideia da gente começar a dar aula de forró aqui em São José. Um estilo de forró mais específico, mas não vem ao caso. E Gil, como que foi para você naquele momento ali que eu cheguei para você e falei que estava com um projeto e de repente ali a gente fez uma amizade ainda maior do que só o projeto, como você me falou? Sim. Começando, né? Eu venho de família humilde, né? Humilde, interior, matuto mesmo. Então, assim, eu desde muito cedo nunca fui muito ligado à religião. Frequentava a igreja. Trabalhei com um cônego na época, por 9 anos, uma pessoa incrível, e além de tudo filósofo, e despertou um certo interesse, né, por essa parte, né, a coisa da filosofia. Em relação a pessoas, desde que eu me entendo por gente, a partir dos 11 anos, 12 de idade, eu sempre dormi muito pouco, né, tipo, em média 4, 5 horas por noite. Então, essa ideia de passar um terço da vida dormindo não é muito na minha praia. Vou passar a eternidade descansando. Então, vou viver alerta. Não alerta desesperado, mas atento. Consciente. Né? Então, sim. E dos 11 aos 14, eu tive um dilema, que sempre que eu ia dormir, parecia na minha cabeça reunião de condomínio, sabe? Um debatendo uma ideia, outro. De repente acontecia um episódio e rolava aquela conversa. Depois a gente falava, autorizei essa bagaça. Autorizei isso. Mas ela acontecia. E aí, em um dado momento, eu falava alguma coisa, eu pensava em alguma coisa e aquela reunião, tipo, cessava. Sabe, o zelador falou, galera, toque de recolher, vamos dormir. Aí, passava um tempo e aquela reunião acontecia de novo. E depois passou muito tempo. Aqui, já em São José, que eu sou de Minas, né? Voltei. E indo para os forrós, né? Eu sempre gostei muito, eu gosto das danças, né? A relação com pessoas, de perceber o outro. E aí foi depois de um tempo, assim, estudando e lendo, me deparei um dia com um texto que falava desse lance dessa ligação que a gente tem sutil e quase intrínseca, né? E no sentido de que a gente às vezes não se dá conta. Tem uma música que fala, né, que as coisas são ligadas por laços invisíveis. Parece até incrível que eu tenha te encontrado. Isso fala muito de como eu percebo o mundo, como eu vejo. Né? Só para dar um exemplo, uma menina chegou para mim e disse, Gil, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu me lembro. Esse olhar e esse sorriso são
difíceis de esquecer. Eu falo que o sorriso é a porta da sua alma, né? Quando você sorri, mesmo forçadamente, você abre uma frestinha para a sua alma. E eu sou igual frieira, abriu a porta para a alma, eu entro. Entende? Simples assim. Mas não invadindo, mas batendo na porta, dá licença. Né? E você falou a questão do sorriso. Eu acho que a vida já é tão, né, naturalmente de luta, né, de proteção, de fuga, de se reproduzir, que eu falo, gente, qual que vale a pena? O que vale a pena essa existência? Sorrir, né? Sorrir com o coração, não sorrir só com a boca, né? Mostrar os dentes. E um dia um rapaz ligado, no caso, na época, ao espiritismo, ele falou assim, Gil, você sabe que você é um receptor, aqueles cabinhos USB que todo mundo vai se conectando para pegar um pouco de energia. Eu falei, rapaz, vou ter que fazer uma Isso conta. é uma grande verdade, Gil. Vou ter que fazer uma conta na Bandeirantes aí, né? E de uma certa forma sempre me vi como um filtro, né? Assim, a informação vinha, né? De repente eu percebia a pessoa, às vezes alguns chegam mais agressivos, e aí é questão de percepção, né? Alguns mais agressivos, outros mais na defensiva. Tanto agressivo quanto defensivo são maneiras de se defender. Então, e aí eu falava, nossa, tá se defendendo do quê, né? E aí eu sempre me perguntei, por que isso? Eu não pedi nada disso. E aí fala que meu nome é ligado ao tal de presente de Deus, né? Eu falei, presente de grego, né? Porque o cara não é muito ligado à religião, adora uma farra, né? Forró, samba, baile, e esse contato com pessoas. E assim, ao mesmo tempo, assim, eu, sem saber porquê, eu faço uma leitura de como você é por dentro. Às vezes da sua inquietação, daquilo que te incomoda, e a palavra às vezes vem para dizer assim, brother, faz assim, ou minha linda, faz dessa forma, experimenta isso. É como se estivesse te dando um insight. E as pessoas às vezes ficam, o que ele está dizendo? E aí dessa forma eu vejo que às vezes as pessoas se sentem meio despidas, né? Porque o que ele está falando disso de mim? Ele nem me conhece. Como é que ele sabe tanto a meu respeito? Né? Nunca vi essa pessoa. E ao passo que também outras pessoas, assim como você, Nicolas, a primeira vez que a gente se viu, parece que a gente às vezes troca ideia 2, 3 minutos e parece que já se conhece há uma vida. Ou há várias vidas, não sei. Depende da crença de cada um. E você falou também uma coisa ali no tal da ideia de não foi programado, né? Acaso não existe, a meu ver, né? Acaso e coincidências é apenas uma distração nossa, mas está tudo ligado, de certa forma. É uma falta de percepção, né? Tem pessoas que têm, eu não sei nem se é percepção, mas acho que é mais de olhar para dentro mesmo. Porque às vezes você está no estágio ou se defende de algumas camadas e a gente mesmo impõe, né? A gente se protege, né, com as roupas, né? Com o tom da voz, com a postura. Então, tudo faz diferença. Né? Então, intuitivamente, aprendi a fazer algumas leituras. Eu tenho muito a aprender, graças a Deus. Mas, às vezes, eu me sinto também, já me senti mais, né, um estranho no ninho, sabe? Você conversa com as pessoas, parece que elas não entendem. Você fala numa profundidade que fala, brother, não estou entendendo a sua língua. Eu faço jus a essas palavras, mas depois faz sentido. E aí teve um aluno que ele falou para mim assim, Gil, imagina o seguinte, você é sagitariano, né? A coisa ligado com o signo, né? Eles falam que o Sagitário é o único signo do zodíaco que não existe de fato, né? Não tem um ser físico Sagitário, metade cavalo e metade pensante, né? E aí lembrando que tem o Minotauro, que é um outro exemplo. No caso, o Sagitário é a cabeça humana, a parte de cima, e a parte de baixo é animal, instintivo. E o Minotauro é o contrário, a parte de cima é instintiva e a parte de baixo humana. Então é uma outra história, vai longe. Então lascou, porque eu sou de aquário, então aquário não tem bicho nenhum, é só um pote de vidro. Mas mas tem a presença física aquário, entende? Sim, sim. Tem os peixinhos lá dentro. Tem que pôr os peixinhos lá. O que você, né, o tipo de vida que você coloca lá dentro ou não, a qualidade da água, e aí depende mais de você enquanto aquário, entende? Ou até o vidro ali. Compreendo. Aí foi interessante você falar do signo, porque assim, quando eu olhei para você, eu vejo isso. Tem uma
sabe esse globo do aquário, o vidro transparente? E às vezes a gente, enquanto peixe, né, ou dentro do próprio aquário, você fica às vezes batendo no vidro e fala assim, gente, eu estou numa bolha. Não, mas pode ser o mar. E às vezes eu vejo que durante um tempo a sua visão nesse mar, você ficou... aquele vidro ficou embaçadinho, sabe? Quando o vidro suja um pouco, tem que dar uma lustrada, passar um paninho. Mas a água tem que ser de fora do aquário. E a gente às vezes... Sem conhecer, né? Nossa, cara, perdeu impressionante. Nunca tinha Não, pensado eu desse falei, lado. esse encontro aqui não é nada... Nada é um acaso. Caso, não. Eu tô aberto a qualquer leitura aí, ó. Fica à vontade. É interessante, assim. E ao mesmo tempo que você passa, assim, uma tranquilidade, eu não sei se sempre foi assim, né? Mas esse olhar... Sempre foi. Né? Isso. E ao mesmo tempo curioso, né? Inquieto no sentido de... Assim, é curioso para saber... Quero deixar claro... Ô Gil, só um segundo. Quero deixar claro aqui para todas as pessoas que vão nos ouvir que o Gil e o Flávio nunca se viram, Nunca. né? Conheci agora o Gil aqui. E eu nunca falei nada de um pro outro. Então, assim, tudo que nós estamos conversando é agora aqui, tá? Presença, né? Ô Gil, deixa eu aproveitar e fazer uma licença, pergunta. Né? Por favor. Você falou dessa questão da calma. E você vê isso como positivo ou negativo? Depende do estágio que você se encontra. Eu, Gil, te olhando aqui da tela. Né? Tem uma interferência, às vezes, que assim, são várias camadas aí entre eu e você. Né? Assim, a gente, até a voz tem um atraso, né? Quando você tocou aí, né, tem um certo atraso. Então tem que fazer esse delay, né, ao mesmo tempo. Mas ainda assim dá para fazer uma leitura interessante. Mas essa calma sua, eu vejo que, assim, como eu falei, você é inquieto, mas não é um inquieto que vomita. Você rumina primeiro sobre a sua inquietude e aí tenta buscar, né, respostas para essa inquietude. Mas isso de uma forma, sabe, como eu falei, ruminando mesmo. Aquilo entra, você vai mastigando e depois... Tem hora que entala, né? Mas e aí quando você encontra o Nicolas, né, a pessoa te dá um insight e aquela parece que é uma água aqui no seu aquário e ela ajuda a fluir, a você digerir isso. Deixa eu falar. Vai lá, eu vejo que por você ser essa parte desse aquário, nesse sentido, é só uma alusão, né? Uma alegoria. Às vezes, quando você manda a coisa para dentro, ela precisa de um tempo para assentar no fundo do aquário, entende? Precisa aquela camada ali embaixo, aquela parte sólida, que às vezes não é tão sólida assim, que está imersa em água, né? Uhum. Mas é uma coisa bem interessante. Falo que às vezes você pode ser tão profundo quanto o mar e tão raso quanto uma gota d'água. Eu sinto, sendo amigo dele há muitos anos, eu sinto que ele tem uma intensidade e às vezes tem essa questão de ser mais rápido. Então, quando ele se percebe